A graça e a paz, queridos. Vamos dar continuidade aqui na leitura do livro de Romanos. Hoje nós vamos falar do capítulo 8. A gente está num cenário diferente, mas a palavra continua a mesma. Estamos no livro de Romanos e hoje vamos ler o capítulo 8. Eu separei aqui uns versículos bem interessantes para a gente compartilhar, e eu poderia ficar aqui horas e horas falando para você desse capítulo 8, mas a gente separou algumas coisas aqui para a gente poder falar que a gente considera muito importante. Eu vou ler o versículo 5 em diante. Diz assim: Porque os que são segundo a carne têm a mente nas coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade espiritual é vida e paz. Porquanto a mentalidade carnal é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem de fato pode ser. Assim, então, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ora, se algum homem não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Tem muitas coisas aqui que a gente poderia falar, mas eu vou por partes aqui, inclusive do versículo 5 até ao versículo 8. Paulo está falando, então, sobre a mentalidade nas coisas da carne. Eu gostei da tradução, essa aqui é a minha Bíblia que eu estou aqui, é a King James. Eu gostei dessa tradução porque ela fala da mentalidade nas coisas da carne, ou seja, aquilo que a sua mente tem desejos para alimentar a sua carne. E é muito importante nós percebermos aqui que ele está falando claramente. Ele diz assim, porque os que são segundo a carne têm a mente nas coisas da carne. Ou seja, aqueles que vivem com base nos seus desejos carnais, ele tem a mente nas coisas carnais. Mas aí ele diz ainda, mas os que são segundo o Espírito para coisas do Espírito. Numa outra tradução diz que os que se inclinam para a coisa da carne, cogita das coisas da carne. Os que se inclinam para as coisas do Espírito, cogita as coisas do Espírito. O que significa isso? Que quem está andando na carne, ele tem desejos carnais, mas aquele que anda no Espírito, ele tem desejo das coisas espirituais. E ele vai trazer isso aqui para mostrar para nós, para termos essa convicção, e ele fala, mas vocês estão no Espírito. E essa é a mentalidade, eu quero bater muito aqui nessa tecla para você, é que você precisa ter essa mentalidade que você está no Espírito. Nós somos Espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Isso precisa ser algo convicto na sua mente. Você precisa entender que você está no Espírito. Porque se você anda na carne, você vai cogitar das coisas da carne. E aí o versículo 9, ele fala algo muito forte, porque ele fala, mas vós não está na carne, vós mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ou seja, quem vai inclinar para as coisas do Espírito é quem, de fato, tem o Espírito Santo, recebeu o Espírito Santo. Quem inclina para as coisas do Espírito é onde o Espírito Santo habita. Então você precisa entender que o Espírito habita em você. Agora, se você anda, e isso aí é óbvio que tem que ser, se é muito pessoal, você sabe quais são os seus desejos. Quais são os seus desejos? Quais as coisas que têm te atraído? Você precisa perceber isso. Porque às vezes tem coisas que estão te atraindo, seus desejos, que são apenas carnais. Você precisa ter uma experiência com Jesus e nascer de novo e receber o Espírito Santo. Porque quando você recebe o Espírito Santo, você vai inclinar para as coisas do Espírito. Não é que você não vai ter vontade de fazer alguma coisa da carne, não. Você vai ter vontade de fazer das coisas da carne. Mas a sua mentalidade é do Espírito. Por mais que a sua carne deseja algumas coisas, a sua mentalidade é do Espírito, então você é capaz de vencer esses desejos. Então, porque você tem a mentalidade das coisas do Espírito. É muito importante isso, querido. Então, não, os seus desejos não são anulados, mas quanto mais a sua mente é renovada pela palavra, pela oração, pela busca do Senhor, mais a sua mente vai se enchendo das coisas do Espírito. Então, você vai cogitar ou vai desejar as coisas do Espírito.
Tenha convicção que você nasceu de novo e que o Espírito Santo habita em você. Você precisa ter essa convicção para você vencer os seus pecados, para você vencer suas lutas. Você precisa ter essa convicção. Dentro do que Paulo está falando, nesse pequeno trecho aqui que nós estamos lendo, é essa convicção que você precisa ter. Que você, de fato, tem o Espírito Santo. Se você não tem, entregue a sua vida para o Senhor. Não é mudar de religião, não é somente converter, é nascer de novo e receber o Espírito Santo. Porque quando você recebe o Espírito Santo, você começa a inclinar para as coisas do Espírito, mais você vai desejando, você vai repudiando coisas que você aprovava antes. Sua carne deseja coisas que você não quer fazer, como nós falamos aí em alguns capítulos anteriores, que o próprio Paulo fala sobre isso, sobre a mentalidade do espírito e o desejo, né? E a concupiscência no corpo, o desejo do pecado está na carne. Então você precisa buscar se encher do espírito. Quanto mais você busca se encher do espírito, mais você vai conseguir vencer os seus pecados aí que você tem enfrentado dificuldade. Você tem que ter essa convicção. Por isso, creia para que você possa desfrutar dessa vida. Deus abençoe.